Olá pessoal, estou de volta aqui na gravação dos vídeos para o canal. Fiquei um tempinho sem conseguir gravar e estou retornando aí para dar continuidade aí na minha história, no meu processo de imigração. Tem vários vídeos aí que eu falei sobre a minha história, sobre o início do Plano Canadá, sobre aí como que foi as etapas do Plano Canadá, e nesse momento vou falar do Arrima. Então, quem ainda não assistiu os outros vídeos, assistam para vocês entenderem aí como que foi o processo. Se inscreva no canal também, se inscreva, deixe o seu comentário aí para apoiar esse projeto. Então, vamos falar do Arrima agora. Eu tinha um perfil no Arrima desde o ano de 2022, que foi quando eu tinha feito aí as primeiras provas do francês. E minha pontuação era em torno de 520 pontos. Não era uma pontuação ruim, era uma pontuação boa, só que as rodadas que era sem uma profissão específica, né, sem um NOC, a pontuação era muito mais alta, né, em torno de 570, 580, 590 e às vezes até mais de 600 pontos, né. Então eu precisaria melhorar aí a minha habilidade fazendo uma outra prova para tentar um CLB9 na prova de francês, e também fazer uma prova de inglês para aumentar a pontuação. Então, quando eu fiz a prova do TCF, como eu falei no último vídeo, eu tinha ficado nas orais, né, com o CLB9, com o C1. Isso para o Arrima é muito importante, né? Então, eles consideram as orais mais importantes que a escrita, né, perdão, do que a escrita, compreensão escrita, expressão escrita. Então isso me deu mais pontos no Arrima. Eu não consegui abrir meu perfil no Express, continuei sem conseguir abrir o perfil lá, porque faltava um ponto, mesmo que eu tinha feito a prova do francês, ficou faltando um ponto para eu conseguir abrir aí o meu perfil no Express. Pessoal, vou mostrar aqui um pouco sobre o Express Entry, só para vocês entenderem essa questão que eu falei, que eu não consegui abrir o perfil, tá bom? Aqui, o Express Entry tem um critério de seleção, que vocês têm que somar aí no mínimo 67 pontos para conseguir abrir um perfil no Express Entry. Então, os critérios tem aqui o site, com cada critério e a quantidade de pontos que soma cada critério. Então, aqui, competência linguística, então, o máximo de 28 pontos. Então, aqui mais embaixo tem a tabelinha. Nível CLB7 para baixo, 6, 5 não vai somar nenhuma pontuação. Aí, o 7 começa a somar pontos. Então, tem aqui a pontuação de cada competência. Aí vai ter o estudo, que vai somar aqui 25 pontos, a experiência de trabalho, máximo 15 pontos. Então, aqui ele vai detalhando a quantidade de pontos que você tem que ir somando para saber se vai chegar naqueles 67 pontos. Então, aqui tem a parte da idade, 18 a 35 anos soma 12 pontos, e 36 para cima vai caindo aí, tá bom? A quantidade de pontos. Então, tem que ir verificando cada critério aqui e somando a pontuação. Nesse outro site, aqui é só o detalhamento, né? Tá explicando. Nesse outro link aqui, vocês conseguem preencher os dados e no final ele fala se você consegue abrir, se você é admissível, né, aí pro programa ou não, né? Então, é só ir preenchendo aqui todas as informações e no final ele vai falar se você é ou não. Sobre o link que vocês conseguem fazer a simulação de pontos, tem esse link aqui, que é parecido com o do Quebec, né? Ele vai dar uma pontuação no final, de acordo com as informações que vocês vão preencher, e normalmente é a mesma pontuação que vai ficar depois ali que você abre um perfil, né? Então, é só vocês ir preencher aqui só até a parte dos estudos, para vocês entenderem o que eu estou falando sobre os meus diplomas. Então, eu sou
Oh, meu Deus. Eu sou, como é? Célibataire. Je me marie, célibataire. Quel âge vous avez? Avez-vous? Então, vou colocar aqui 31 anos. O nível de estudo, o que acontece? Eu tive que colocar que eu tenho um programa de 2 anos somente, né? Eu não pude vir aqui nessa opção e colocar que eu tenho 2 certificados, porque o que acontece? Eu tinha um tecnólogo de 2 anos e eu tinha um MBA de 2 anos também, né? Então, eu tive que colocar, em vez de eu colocar essa opção aqui que eu tinha 2 certificados, eu tinha que colocar que eu tinha só um de 2 anos. Então, eu perdia muitos pontos. Então, quem tem 2 certificados, um tem que ser pelo menos de 3 anos, né? Ele explica aqui, tá cortando, mas ele explica que um tem que ser pelo menos de 3 anos para eu conseguir colocar ele. Então, eu não consegui, tive que simular com essa pontuação, o que me fez, com essa opção de somente um diploma de 2 anos. Então, é como se minha pós, né, meu MBA, não tivesse validade aqui, não somou nada, né? Pelo contrário, eu ia colocar que eu só tinha uma formação e caía bastante, assim, minha pontuação, caía muito. Então, triste, né? Não achava justo, né? Não achava justo, mas depois aí Deus me trouxe a justiça pelo programa do Quebec. Então, realmente aqui o Ex-Presenter não era o meu lugar, não dava certo eu abrir, e a rima era o caminho. E graças a Deus, porque eu queria ficar tentando abrir por aqui para as pessoas falavam que era mais rápido, né? O Ex-Presenter. Então eu falava, eu vou por aqui depois de uns anos. Eu me mudo para o Quebec. Mas não, gente, eu queria agir por eu mesma e estava seguindo aí o caminho errado. O meu caminho sempre foi o Quebec, né? Era lá que eu gostaria de estar e era lá que o meu perfil era muito melhor. Então, eu decidi não tentar ficar refazendo o francês, já que no Arrima não ia fazer diferença, no Arrima não ia fazer quase nada de diferença se eu ficasse com o CLB 9 em todas as habilidades. Então, eu decidi não tentar uma quarta vez e focar mais no Arrima, já que também já estava tendo sinais ali toda vez que eu abri, tentava no Ex-Presenter e não ia. E também era o meu desejo, né? Era o meu desejo do coração, sempre teve dentro de mim o Quebec, né? Então sempre foi o meu desejo para lá. Então eu decidi aí nesse momento focar, fiz ali as simulações no Arrima e uma das coisas que iria me ajudar era fazer ali uma prova de inglês. Se eu ficasse com o CLB 6, eu ganharia 50 pontos, né? Então isso iria me ajudar. Uma observação, quando eu adicionei a minha última prova, então eu tinha saído de uma simulação de pontos de 520 e foi para 540 e alguma coisa, mais ou menos. Então ainda faltava um pouco de pontos, né, para eu ficar ali próxima das últimas pontuações, das últimas rodadas, da pontuação das últimas rodadas. Então eu decidi focar mais ainda no inglês para eu fazer a prova, né? Então isso foi em agosto, né, que eu atualizei, julho, perdão, que eu atualizei com a nota da prova do TCF Canadá e decidi focar no inglês para eu ganhar 50 pontos. Então, se eu ganhasse 50 pontos do inglês, voilà, eu ia ser chamada, né? Eu ia ser chamada. E quando foi em agosto, né? Quando foi em agosto, eu já tinha visto, tem uma lista, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Tem um link com as profissões no Quebec que são demandas, que estão ali em alta prioridade, que estão em baixa, em média, né? Então você consegue verificar se o seu NOC, qual é a demanda dele ali, se é alta, se é média, se é baixa. Quanto mais alta a demanda, né, vai te dar mais pontos, né? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês o relatório que eu estou falando. Eu não sei como que no ano passado, né, eu cheguei nele, mas eu cheguei nesse relatório que me ajudou bastante para analisar a minha área. E vocês conseguem
colocar aqui no Google Diagnostic de Profession Québec, então vai aparecer esse relatório, o diagnóstico de curto 2024, meio termo 2027. Abrindo ele, vai ter aqui esse relatório, esse diagnóstico, e aqui mais embaixo vai ter o código da profissão, esse é o código novo, código da profissão, o nome da profissão, e o diagnóstico, tanto aqui no curto e no meio termo, e vai ter análise. Algumas vai ter não publicado, algumas vai ter déficit. Então, essas daqui acaba te dando mais pontos. Tem aqui leve, o leve déficit vai te dar um pouco menos ponto. E a equilibrada vai dar menos ponto ainda. Então, de acordo aqui com essa descrição, você consegue ter ideia de quais que são as profissões que estão em demanda lá no Quebec, tá? Então, aqui é de 2024 até 2027, tá bom? E eu tinha já visto um NOC, né, que era da... Eu já tinha visto um NOC que era da minha área, só que o título da vaga era diferente, mas era assim, o que eu fazia, as habilidades que eu fazia, né? Porque eu tinha o NOC de analista financeiro, né? Então era o título. Aqui o meu cargo era analista financeira, sênior, né? Então, quando eu comparava com o analista de lá, casava as habilidades, né? Só que eu tinha mais peso, mais a responsabilidade, né? Então, analisando os NOCs, né? Estudando mais os NOCs, eu poderia me encaixar em outro NOC, porém o título era diferente. Eu dava uma divergência no título, mas as atividades eram o que eu fazia, né? Eram as minhas responsabilidades. Então, a maior parte, né? O importante é que seja a maior parte das atividades você tem que fazer. Pessoal, esse aqui é o site do governo que vocês conseguem verificar o NOC de vocês, que é o código aí da profissão. Vou deixar o link na descrição, mas se colocar NOC no Google, vai aparecer também. Então, a versão vai ser para aquela lista de profissões em demandas, está esse código novo, mas para cadastrar no Arrima é esse código de 2016, tá bom? Então, tem essa diferença. Então, se você não sabe o título que está a sua vaga, você pode procurar pelo título que você tem, mas se você não sabe como que poderia estar, você coloca, por exemplo, finance. Se eu colocar aqui finance, vai vir os códigos da área de finanças, né? Então, eu vou ter que ficar verificando aqui a descrição dos cargos para verificar quais que eu me encaixaria melhor. Terei que abrir esse NOC, 11, 12 analista financeiro. Então, esse aqui foi um dos meus NOCs. Abrindo ele, vai vir aqui a descrição desse NOC, né, a explicação. Vai vir aqui também outros cargos que pode se encaixar a esse NOC. E também vem aqui as funções que esse NOC tem. Vem as funções, tá bom? Vem aqui condições de acessos da profissão e vem também profissões, cargos aqui que não se encaixam a esse NOC, né? E ele dá até algumas sugestões aqui de NOC. Então, você teria que fazer esse estudo para analisar aí o NOC de vocês. Há uma observação também que aqui vem a categoria, né? Então, se é 0, ele tem um peso maior. Se é 1, aí vai diminuindo um pouquinho. 1, 2, tá vendo? Categoria 2. Então, aqui só tá indo até a 2, mas tem a 3, tem a 4. Então, de acordo com a categoria, sua pontuação, o peso da sua pontuação varia. Então, o 0 é o que te dá mais pontos. E quando foi em agosto, eu lembro como se fosse hoje, eu acordei 5 horas da manhã
com esse desejo, assim, de mudar o NOC, né? De muda o NOC. E eu acordei com isso na cabeça. Eu lembro que eu fiz atualização no Arrima 5 e pouco da manhã, porque eu fiquei pesquisando se realmente daria para mim encaixar no NOC, analisei novamente. Então era um NOC de controle financeiro, né? E eu encaixava nesse NOC. E eu acordei com isso e falei, vou fazer essa atualização, né? Não é possível, é Deus mandando, né? Deus mandando. E fiz essa alteração em agosto. Quando foi em setembro, dia 7 de setembro, né? Lembro até hoje, porque inclusive era o feriado, né? Dia do feriado. Subiu o meu convite, né? Da província do Quebec. Gente, eu fiquei muito emocionada, chorei horrores, liguei para as meninas, fiquei sem acreditar. O que aconteceu? Quando eu mudei o NOC, como esse NOC ele era em demanda, né? Ele me dava mais pontos porque tinha um peso maior. Então eu saí de 540 pontos e fui ali para 573, né? Na simulação que eu fiz, né? Então, na verdade, a rodada que eu entrei em 7 de setembro foi com 584 pontos. Então, eu tinha uma pontuação maior daquela que eu estava calculando, né? Porque o Arrima, ele não deixa, quando você cadastra, né, lá no portal, ele não te dá uma pontuação final. Então, tem somente um simulador que você consegue calcular a sua pontuação. Então, eu fui chamada em uma rodada com 584 pontos, entrei nela, foi assim, muito emocionante esse dia, né, ter recebido esse convite, né, então eu fui aí para a preparação de documentos, fui para a preparação de documentos, depois eu compartilho mais um pouco com vocês sobre essa etapa, né, o que eles pediram, mas vai de acordo com o perfil de cada um. E eu vou deixar aqui a abertura de perfil, um vídeo mostrando como que eu abri o meu perfil. Lembrando que eu não fiz consultoria nem nada, né? Eu fiz a parte da abertura sozinha e se eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para uma das meninas que já tinha passado pelo processo, então não tive ali uma ajuda, não contratei nenhum serviço. Então hoje era para falar um pouco aí sobre o Arrima. Vou deixar um vídeo para vocês sobre a abertura do perfil e também vou mostrar para vocês o site, né, o link que vocês conseguem fazer a simulação de pontuação do perfil de vocês. Fazendo um resumo aí do meu perfil, eu tinha graduação, né? Tinha graduação em gestão financeira, né? Que era um tecnólogo de 2 anos. Eu também tinha um MBA. Eu tinha um MBA em auditoria e finanças. Tinha aí a prova do francês com as orais, tanto a compreensão oral como a expressão oral, como o CLB9, né? Que dá mais pontos. E eu também estava com um NOC que estava me dando mais pontos por ser um NOC que estava em demanda, né? Estava em muita demanda, alta demanda lá. É um NOC da área financeira e que encaixa ali como controller financeiro. Então, o resumo aí do meu perfil do Arrima foi esse. Eu não cheguei a fazer a prova de inglês, fiquei muito feliz, inclusive, por não ter feito a prova nesse momento, porque eu ia precisar de uma preparação maior do que a que eu tive no francês, porque o inglês, para mim, leva mais tempo, né? Mesmo que era para um CLB6, eu acho que eu ia precisar um pouquinho mais de tempo para conseguir. Então, é isso, né? Em resumo, foi isso. Eu sinto muito. Sempre vocês vão ouvir eu falando de como Deus conduziu todo esse processo, porque eu sinto Ele em cada etapa
do meu processo, né? Então, eu senti nesse momento, né? Eu acordei com isso, assim, do nada, de muda o Nock, né? Eu já tinha visto ele, esse Nock, né? Não tinha alterado, mas porque eu tinha ali uma diferença no título, mas eu acordei com isso e falei, se Deus está mandando, eu vou alterar. E eu fiz aí essa alteração. Essa última vez eu já tinha conferido, entrado novamente para ver se estava todas as informações corretas e finalmente fiz a alteração da última vez, que foi a alteração de NOC. Lembrando que eu alterei o NOC, mas não era o mesmo título do meu cargo daqui do Brasil, mas as atividades se encaixava melhor, até pelo peso da responsabilidade que eu tinha no meu serviço, né? Então não fazia sentido só considerar o mesmo cargo, comparando cargo com cargo, dava uma diferença. Então é isso, eu espero aí que o próximo vídeo que eu vou deixar a continuação aqui da abertura do perfil ajude vocês a tirar alguma dúvida. Se inscreva no canal, deixa seu comentário e falarei aí no próximo vídeo um pouco aí sobre o convite, o que é que eles pediram, o prazo também de envio dos documentos. Então falarei um pouco mais no próximo vídeo. Então vejo vocês no próximo vídeo. Pessoal, estou aqui na recuperação de uma cirurgia, mas vou mostrar para vocês a abertura do perfil no Arrima, né? Aí o programa de imigração da província do Quebec, né? Eu já falei um pouco aí atrás sobre o processo e vou tentar fazer uma simulação de abertura do perfil. Nunca fiz isso, gente, aqui gravação da tela. Vamos ver se vai dar certo. Então, a gente vai colocar aqui no Google Arrima. Então, já vai aparecer aqui o link. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o acesso também. Então, clicando aqui no primeiro link, a gente vai clicar agora no acessar Arrima e clicar aqui nessa primeira opção, acessar aos serviços online. Clicando aqui, vai aparecer essa tela para colocar os dados de cadastro, né, da conta. Quem ainda não tem a conta, para quem não tiver, é só criar uma conta aqui nessa opção. Então, vai pedir aí os dados pessoais, algo bem simples. Então, só clicar aqui, criar a conta e voltar nessa tela para acessar o Arrima, tá? Conectando, vai acessar aqui a tela onde a gente vai criar o dossiê, que vai ser a sua declaração de interesse, declaration d'intérêt. Aqui a minha tem duas, né? Como eu mencionei anteriormente, eu abri aí o meu perfil no início de 2022, quando foi em janeiro de 23, havia vencido e eu reabri, né? Então, uma eles retira automaticamente, você faz novamente aí a abertura. E depois a seguinte está aqui como fechada, porque é a declaração aí que eu recebi o convite, tá? Então, para criar aí uma declaração de interesse aí para a província do Quebec, a gente vai vir aqui nessa opção, criar um novo dossiê. Então, criar um novo dossiê. Então, a gente vai clicar aqui. Para vocês não vão aparecer essa mensagem, tá? Vocês desconsideram. E a gente vai vir aqui na opção Déclaration d'intérêt. Então, clicando aqui, ele vai criar. Como eu já tenho um perfil todo preenchido, ele vai puxar alguns dados. Então, ele vai puxar já alguns dados preenchidos, por isso que está verde. Eu vou dar uma pausa aqui para eu apagar algumas informações. Essas partes aqui de cima, como são informações pessoais, que eu já fiz ali um cadastro, não tem como eu apagar. Mas aqui é bem simples, tá? Essa opção vai ser os dados pessoais que vocês vão preencher
Se você já possui ali um número de identificação, por exemplo, vocês colocam que não. Se já tem também uma abertura ali, um perfil no IRCC, então é só colocar que não. Se já tiver ali um perfil no IRCC, é só colocar um código que eles pedem. Mas aqui é mais informações pessoais, endereço, e-mail, essas coisas, tá? Pessoal, dando continuidade, já apaguei aqui as informações, então aqui em cinza são os campos, né, que precisam serem preenchidos. Então aqui os dois primeiros já estão preenchidos, né, como eu já tinha aí o perfil. Então, já está com meus dados pessoais, endereço, dados do passaporte. Aqui, esses dados, alguns vêm desse campo aqui do perfil. Então, se vocês forem alterar alguma informação, tem que vir aqui no perfil e alterar, tá bom? Por exemplo, vou alterar meu endereço. Então, não é aqui dentro que altera, é aqui no meu perfil, aí ele puxa automaticamente, tá bom? Então, começando aqui pela situação familiar, vou fazer aí de acordo com o meu perfil, tá bom? Então, eu vou selecionar o campo aqui celibatáire, que eu sou solteira, então tem aqui casado, né? União estável, divorciado, separado, viúva, então vocês selecionem de acordo com o perfil de vocês. Então, a próxima pergunta é sobre filhos, né? Então, como eu não tenho, vou colocar aqui a opção não. Então, super fácil essa opção, né? Simples. Agora vamos para a parte da escolaridade, tá bom? Selecionando aqui, ele pergunta, o dever aqui fala que você deve, né, declarar todos os diplomas superiores. Então, vamos colocar aqui a opção sim. Ele pergunta se você tem um diploma, então sim. Ele pergunta aqui também se você tem a equivalência, né, do diploma. Então, o ECA, né, eu coloquei aqui que eu tinha, porque eu tinha feito aí minha avaliação na Universidade de Toronto, mas eu não consegui adicionar ela, né, então eu não consegui adicionar. Ele tem a opção aqui, ele pergunta depois se você quer adicionar, então se você for adicionar, você coloca sim, e aqui ele vai aparecer o campo para integrar os resultados. Então, aqui vai ter que colocar o número do dossiê. Ele fala aqui nessa exclamação o que é esse número, onde que se encontra, né? Então, ele fala que está à direita, né? À direita, em cima da assinatura, no final da avaliação. Eu não consegui adicionar. Eu coloquei o código aqui e não estava aceitando. Como ele tem aqui a opção de não, eu não vinculei o meu resultado, tá bom? Então, eu coloquei que eu tenho, porque eu tenho a avaliação, mas ele pergunta aqui se você quer fazer essa vinculação. Então, eu coloquei que eu não queria, tá bom? E aqui tem algumas observações que o que vale é a mais recente, tá bom? Que não pode modificar, né, o resultado aqui na declaração de interesse. E também aqui é para quem tem diploma, né, no Quebec, que pode também adicionar aqui. Então, vamos adicionar aqui o primeiro diploma, né? Então, a gente vai vir aqui no campo Ajouter un diplôme. Então, suivant. Então, aqui a gente vai colocar as informações, né? Então, Brasil. Vamos digitando, não está indo, gente. Então, tenho que procurar aqui, Brasil. Meus estudos começaram. Vou colocar aqui, pega a minha colinha, só para eu colocar aqui de acordo com o que eu realmente
coloquei, tá bom? Então, vou selecionar meu primeiro, né? Eu tenho 2 diplomas. Então, vou colocar aqui os dados do meu primeiro diploma. Então, foi no ano de 2013 que eu fiz. Então, janeiro de 2013. E coloquei... Mentira, eu coloquei fevereiro. Fevereiro 1 de 2 de 2013. Eu poderia inventar uma data, né? Mas eu vou colocar a data certa. A data exatamente que eu fiz. Então, colocando aqui a data do começo e o final dos estudos, a gente vai clicar aqui no campo seguinte, Suivant. Então, ele pede para colocar o título, né? O título do diploma. Esse título vem ali, eu coloquei o mesmo título, eu fiquei tentando várias formas de colocar e ele não ia. Então, ele só foi quando eu peguei o nome exato que tá lá no meu diploma, né? Vou deixar um print aqui do nome que tá no diploma e para vocês verem é o mesmo nome, tá? Então, o título, o meu primeiro era um título de tecnólogo. Então, a gente coloca aqui em português mesmo, título de tecnólogo. A gente vai aqui em pesquisar e ele apareceu. Então, aqui, ó, título de tecnólogo. Então, aqui ele aparece como é chamado, né? Outros nomes, né? Então, curso superior de tecnologia de 2 a 4 anos. Então, eu vou selecionar porque está correto. E agora a gente vai para a próxima parte. Vamos ver autoridade, émettrice. Então, aqui eu coloquei o nome, né, da universidade, né? Universidade Cruzeiro do Sul. Então, foi nessa universidade que eu fiz. Selecionar, ele vai, tudo que a gente for selecionando, ele vai aparecendo aqui em cima, tá bom? E aqui o campo da formação, né? Então, a área da formação. Então, eu coloquei de acordo que fica até no diploma também, né? Eu coloquei gestão financeira. Gestão financeira apareceu aqui também. Então, todos os campos preenchidos. Então, essa informação é baseada naquela que você declarou e é dado a título indicativo seulement. Aqui o nível de estudo, um DEC, né? Então, ele já deu aqui o que corresponde, né, no Quebec, né, correspondência de diploma ou Quebec. Então, aqui nessa parte, gente, já aparece, aqui embaixo aparece o que corresponde no Quebec. Então, é um DEC, tá bom? Então, esse curso que eu coloquei aqui corresponde a um DEC. Então, a próxima etapa, a gente vai clicar aqui nesse botão validar. Então, foi adicionado aqui o meu diploma e eu tenho mais um diploma. Então, eu vou vir aqui no campo ajouter un diploma e a gente vai fazer o mesmo processo, tá bom? A gente vai adicionar aqui o país, o ano, vou colocar qualquer data agora, né, gente? Não precisa colocar a data exata, porque eu estou somente mostrando para vocês.
Então, ok, coloquei qualquer data. Vamos para o próximo passo, né? Aqui o meu próximo diploma é um certificado, título, né? Coloquei de acordo, é um MBA que eu fiz na FGV e eu coloquei no título que vinha lá no diploma, né? Então, é um certificado, deixa eu ver como que veio, certificado de especialização, lato sensu. Exatamente assim, a gente vai pesquisar. Então, ele já apareceu aqui. Então, ele até aparece aqui outros nomes, né? Curso de pós-graduação, certificado, MBA, a programa de aprimoramento profissional. Então, vou selecionar. Já selecionei, ele apareceu aqui em cima. Então, aqui aparece que o nível no Quebec, ele aparece lá como formação ou qualificação profissional. Ele não apareceu a opção, porque lá no Quebec, normalmente após, né, não tem uma validação, né? Uma validação, uma correspondência, né? Corresponde aqui. Ele nem perguntou aqui a minha área, né? Então, a única informação que eu coloquei foi nessa parte do meu MBA. Ele não deixou colocar igual eu havia colocado na minha formação anterior, que foi a universidade, né, onde que eu fiz, e também a área. Então, a única coisa que ele pediu foi o título, quando eu coloquei que era um certificado de especialização, ele não deixou preencher mais nenhuma informação, tá? Aí ele até informa aqui, né, que não corresponde a um título, né, um título do sistema educativo do Quebec, né? Então, aqui ele fala nessa parte da área da formação. Então, validar, mesmo que lá fala que não corresponde, eu deixei aqui que eu tenho esse certificado de especialização, tá? O MBA. E eles me pediram depois, normalmente, a comprovação dessa formação, tá bom? Então, campo dos estudos preenchido. Vamos ver aqui embaixo o que ele está falando. As competências. Est-ce qu'un ordre professionnel du Québec ou notre règlement du Québec vous avez reconnu une équivalence? Então, se eu tenho uma equivalência aí de um órgão do Quebec, né? Então, vou colocar aqui, não, eu não tenho, tá? Então, finalizada essa parte, vamos adicionar agora aí a parte profissional, né? A experiência profissional aí dos últimos 5 anos, tá? Então, ele não considera aí um período maior, então vocês devem adicionar aqui somente a experiência dos últimos 5 anos, porque ele não deixa nem você colocar aí um período maior. Então, colocando aqui um exemplo, né, de data, então, só pra gente ter aqui um preenchimento, né, não vou colocar minha data igual eu estava querendo colocar as datas corretas, né, não precisa. Aqui, se você ainda está na posição, só selecionar esta opção e aqui você vai colocar a opção, se é full time, né, tempo meio período, tempo parcial, temps partiel. Tem também aqui a opção de estágio, benevolat, tá? Então, vou colocar aqui temps plein, tipo de trabalho, assalariado, empresário, entrepreneur, autônomo, ou emprego, emploi commission, não sei qual tipo que seria isso, mas autônomo, empresário e salariado.
E aqui a gente vai colocar o título, né? Eu vou colocar aqui meu título que eu tive de analista financeira, né? Nome da empresa que eu coloquei, o nome da minha empresa. Não, aqui pergunta se você é proprietário, a gente vai colocar que não, no meu caso, né? Aonde? Brasil. Então, vamos selecionar aqui Brasil, aonde o estado São Paulo, 44 horas semanais, né? Aqui pergunta a quantidade de horas semanais trabalhada. E o código, né? Aqui você precisa do NOC, né? A versão antiga que você deve colocar. Então, aqui vai aparecer. Então, vou adicionar somente essa experiência aqui como exemplo, né? Então, esse foi um dos NOCs que eu utilizei, né? Eu utilizei 2 NOCs, o 11, 12 e também usei o NOC 0111, né? Que eu usei aí com o título de controller financeiro. Então, vou confirmar. Já está aqui adicionado, né? A minha experiência. Eu fiz alguma coisa errada porque ficou aqui como se ele não tivesse considerado. Se vocês colocaram aqui e precisa editar, é só vir nos 3 pontinhos e clicar em modificar, tá? Eu adicionei a experiência, coloquei aqui desde 20 até 2024. Deixa eu colocar, eu acredito que é por causa do período, né, que não está dando. Deixa eu confirmar, deixa eu ver se é isso. Vou confirmar. Não, ele está ficando. Você deve, né, declarar OMUAN pelo menos uma copia. Aqui é um ONCUR. Não li tudo, gente. Que é ONCUR. Então, vou colocar aqui que eu ainda estou trabalhando. Aí ele desapareceu a mensagem, né? Então, ele falava que eu precisava colocar pelo menos uma opção de trabalho que eu ainda estava na ocupação. Não sabia, na verdade, né? Porque quando eu preenchi, como eu coloquei essa opção, eu ainda estava no trabalho, né? Tinha colocado 2 opções, né, de trabalho, então não tinha aparecido essa mensagem, né? Então eu tinha colocado aqui que já tinha finalizado, mas ele pediu para colocar que ainda está em curso, né? Ainda está em ocupação, pelo menos uma. Então saiu a mensagem agora em vermelho. Então, a próxima opção é se você tem aí a oferta de trabalho válida, né? Então, a gente vai colocar não, no caso, eu não tenho. Agora, a gente vem pela parte do... É bem simples, né? Ainda mais aí para quem é somente uma pessoa, porque a gente já está aí quase finalizando. Então, vamos para a parte de conhecimento aí linguístico, né? Então, aqui estamos no francês. Então, vamos colocar o i, né? Sem o teste aqui de francês, não vai dar para criar o perfil, né? Então, não vai te dar aí bastante pontos. Então, você deve ter obtido aí pelo menos menos de 2 anos, né? Então, vou aqui em adicionar, ajuntei. Vou colocar o teste, né? Eu fiz o último meu, já fiz TEF, né? Mas o último que eu fiz tem bastante opção, Delphi, né? Então, TEF, TEFAC, né? E o TCF. Então, o último que eu fiz foi o TCF, foi com o TCF que eu consegui a minha atestação, tá? A minha nota. Então, vou colocar aqui o número, data do teste, só aqui com um exemplo. Aliança, eu coloquei... Isso mesmo, Alliance, já estava querendo colocar em português.
pardon, Alliance oh mon Dieu, Alliance Française, aqui coloquei, não, coloquei 2 C, gente. Alliance Francesa, aqui São Paulo, país, né? Brasil. Cadê o aqui, ó? Brasil. Expressão oral, aqui C1, a gente vai colocar o resultado 15. Aqui, compreensão oral, eu fiquei com C1 também, então foi o que me deu essa nota que eu estou colocando, é o que vem lá no resultado, tá bom? Aqui foi a nota que veio lá no resultado do TCF, então é a nota que você vai colocar aqui, tá bom? Expressão escrita, vou colocar B2, número 13, e a compreensão escrita B2 também 472. Então, aqui ele fala, se não tiver resultado para compreensão escrita, por exemplo, né, é só ticar aqui. Então, esse foi o meu resultado, eu vou confirmar, ele já adicionou aqui o meu resultado, então, eu já mencionei, né, que sempre menciono que a compreensão e expressão oral, se você fica com C1 no Arrima, faz muita diferença, é o que vai te dar, assim, mais pontos. A escrita, né, tanto compreensão e expressão vai dar, mas não é no mesmo peso. A prioridade aqui são as orais e faz muito sentido, né, dar prioridade para as orais, aí a parte da escuta e da fala. Então, a próxima etapa seria a parte do inglês, anglais. Então, eu coloquei não, porque eu não tinha o teste, né? Na verdade, eu tinha o CELP, que eu fiz quando eu fui lá no Canadá. Era uma nota bem fraca, né? Na verdade, não ia somar, eu acho que uns 4 pontos, né? Ajuda, né? 4 pontos pode fazer diferença. Mas não dá para adicionar porque ele só aceita o IELTS, tá? Ele só aceita o IELTS. Então, anulei, né? Porque foi uma decepção quando eu fui tentar adicionar o resultado, né? Eu fiz sem saber, fiz para tentar me ajudar e não adicionou aqui no Arrima. Só daria para eu utilizar no X-Presenter, tá? Então, aqui no Arrima não vale o CELP. E chegamos na parte final, que vai ser aqui o consentimento, né? Caso vocês tenham muitas informações para preencher, é uma família grande, né? Tem mais informações, vocês podem clicar aqui em enregistrer, né? Registrar as informações. Ele vai sair da tela e no próximo dia vocês dão continuidade aí no preenchimento, né? Ou falta alguma informação, então vocês podem dar continuidade depois. E aqui depois é só você autorizar, colocar aqui, dar o consentimento aqui nas autorizações, né? Então, aqui para autorizar o Ministério a comunicar com os empregados do Quebec, né? Sobre aí o perfil. Então, coloquei sim. Você estaria interessado, né, ocupar um emprego no Quebec como trabalhador estrangeiro temporário? Coloquei sim também. Aqui sobre as missões de recrutamento, né, você pode passar as informações, né, comunicar. E aqui também a parte dos estudos, né, se pode utilizar aqui para a comunicação, né, se o Ministério pode comunicar aqui para razões de estudos. Eu também coloquei sim, tá bom? Então, coloquei sim para todas as informações. Para preencher todas as informações, pessoal, vocês deverão clicar aqui no botão enregistrer, tá bom? Se vocês também
não quiserem fazer o preenchimento tudo em um único dia, vocês podem clicar em enregistrer e depois sair. E no próximo dia vocês clicam ali na demanda, na opção modifier, né? Para modificar. Então, após clicar, eu só vou clicar em enregistrer, mas eu não vou clicar em soumettre, né? Porque soumettre é para fazer aí o envio da minha declaração de interesse. Então, a gente vai clicar em enregistrer. Ele vai salvar essas informações que eu preenchi, né? Então, ele já ativou aqui esses dois botões, né? Aqui para você, se você clicar aqui, você consegue ver toda a sua demanda, todas as informações preenchidas. Então, você consegue conferir, né? Se ficou tudo correto. Se não, se tá ok, você pode clicar aqui no botão de soumettre, tá? Então, aqui você vai fazer o envio da sua declaração de interesse. Então, é importantíssimo que todas as informações estejam corretas, né? Porque é através dessas informações que você pode receber aí um convite e você vai ter que provar todas as informações. Então, tudo que você colocar aqui, você terá que provar, né? Você vai ter que enviar aí algum documento que comprove aí todas as informações, tá? Uma coisa que o Arrima não permite depois que você envia é visualizar a pontuação, né? Ele não deixa, infelizmente, visualizar quantos pontos, qual a pontuação que você ficou. Então, não tem como. Então, tem um site que você consegue ter uma ideia ali de quantos pontos você tem, tá? Eu vou abrir esse site aqui para vocês também. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês calcularem aí a pontuação que vocês têm, né? Então, é isso. Espero que tenha sido útil, que ajude em alguma coisa esse vídeo, tá bom? E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Pessoal, aquele site que eu deixei que tem as últimas rodadas, tem um link também para a gente fazer a simulação de pontos. Depois vocês podem ler aqui todas as informações que tem, né? Os critérios. Então, um deles é o conhecimento da língua francesa, né, gente? Então, precisa já ter feito um teste, né, de francês para vocês poderem abrir o perfil no Arrima, né? Então, é o francês o diferencial no Arrima, é o francês que vai dar aí mais pontos, muito mais pontos, né? Se tem a combinação do francês e do inglês, ele dá uma pontuação um pouco mais de pontos. Soma ali uns 50 pontos, tá? A idade, tá? E a experiência profissional e formação, tá bom? Então, esses pontos vocês devem ter para conseguir abrir aí o perfil no Arrima, tá bom? Então, aqui fala também do diagnóstico, tá bom? Das áreas. Acredito que aquele PDF eu peguei daqui, né? Peguei daqui, provavelmente. E também, cadê? A autoavaliação, oh meu Deus, autoavaliação. Então, aí para vocês avaliarem aí o perfil de vocês, colocar os dados e ele vai dar uma pontuação, tá bom? Então, se a gente clica aqui em começar, ele vai vir para essa tela que vocês conseguem fazer uma simulação de pontos. Vai ser exatamente a pontuação que vai ficar no final? Não, porque a minha era maior, a minha era maior, tá bom? Normalmente fica menor do que a real, pelas experiências que eu já vi as pessoas falando e pela minha própria experiência, tá bom? Então, fazendo aqui uma simulação, baseada assim no meu perfil, solteira, celibaté, vou colocar a idade de agora, o nível da escolaridade, aqui eu coloquei do segundo ciclo, eu coloquei université segundo ciclo, né, que é devido a pós, mesmo não tendo uma avaliação, eu considerei ela, e acredito que eles consideraram
alguma coisa, porque minha pontuação ficou alta. Se eu colocasse só primeiro ciclo, seria um pouco mais baixa a pontuação. Aqui é a área de formação, tá bom? Então, tem que encontrar a área de vocês nessa lista que, quando vocês clicam nessa lista, várias listas, né, o Quebec? Então, vocês têm que encontrar a área de vocês nessa lista, a formação de vocês, ó, section A, vai ter que analisar aqui qual que é aonde que tá a área de vocês, tá bom? Então, a minha era na secção C, tá bom? Então, aqui A dá mais pontos, B dá mais pontos, C vai caindo a pontuação, tá? A minha, se não me engano, era C. Então, continuar. Diploma do Quebec, nenhum diploma. A experiência de trabalho, aqui eu coloquei, tem que colocar em meses. Então, eu coloquei 60 meses, tá? 60 meses, que é o dos últimos 5 anos, tá? Continuar. Experiência de trabalho no Quebec, 0, não tinha nenhuma. No resto do Canadá, 0 também, não tinha nenhuma. Aqui, a mão de obra, né? Pergunta se ocupa um trabalho atualmente. Eu coloquei que sim, eu ocupava no momento. Diagnóstico, o código, né? Aqui é para achar o código. Eu esqueci o meu código, peraí, deixa eu pegar. Adicionei aqui, coloquei o NOC, tá bom? O NOC que me deu mais pontos. Continuar, diagnóstico da mão de obra, a duração em meses da minha experiência profissional a temps plein, então em tempo completo, 30 horas por semana, ou equivalente a temps partiel, né? Acquise dans cette profession. Então, eu coloquei 36 meses ou mais, tá bom? Então, continuar. Oferta de trabalho? Não tem oferta. Passou um teste de francês? Fez bem um barulho aqui, gente, vai atrapalhar um pouco. Então, vou colocar aqui qual o conhecimento de francês na oral, C1. Na expressão oral, C1. Na compreensão escrita, B2. Expressão escrita, B2. Passou um teste de inglês? Não. Então, aqui deu a pontuação final, tá me dando 590 pontos. Na época que eu fiz, deu 570 e pouco, na verdade, tá? Não sei se eu coloquei alguma coisa, alguma informação diferente, mas de acordo com esses dados que eu coloquei, me deu aqui uma pontuação de 590 pontos, então é uma excelente nota que tem aí uma possibilidade de ser chamada aí na próxima rodada, tá bom? Eu fui chamada com 584, então realmente não foi essa pontuação, tá? Foi um pouquinho a menos, então foi 584 pontos a rodada que eu fui chamada. E aqui vai aparecer de cada categoria a pontuação máxima e quanto que você ficou nessa categoria. Então, aqui da idade, o máximo é 130. Eu fiquei com 118, excelente. Aqui o nível da escolaridade, 90, eu fiquei com 86, então bom também. A minha área, eu fiquei com a metade da pontuação. Aqui eu não ganhei pontos, porque eu não tenho diploma no Quebec. A experiência de trabalho eu ganhei 100 do 100. Aqui 0, porque não tenho. Aqui também não tenho. A minha mão de obra, né? Então, eu fiquei com 100 do 100. Então, isso aqui ajudou bastante. A oferta de trabalho eu não tenho. O francês do 180, eu fiquei com 156 pontos, né? Então, eu fiquei com um máximo excelente. Aqui, conhecimento francês com inglês, ele soma até 80 pontos. Eu tinha feito uma simulação de CLB6
ele me daria 50 pontos aqui, mas ele chega em um máximo de 80 quando você tem a combinação francês e inglês, tá bom? Então, você consegue fazer esse comparativo aí com o total de pontos que tem em cada categoria. Então, espero que tenha ajudado esse conteúdo. Se inscreva no canal, deixe também aí o seu comentário. Vejo vocês no próximo vídeo.